dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para cumprir a nossa tarefa. Tarefa essa que nos foi passada pela casa de Chico Xavier. E hoje nós estamos incumbidos de fazer o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, itens 11 a 13. São as instruções dos Espíritos, dentro do capítulo que fala dos bem-aventurados, os pobres de espírito. Vamos ler as palavras do Chico, vamos ler a nossa página de preparação e fazer a nossa prece. Palavras de Chico Xavier. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. E a página que nós escolhemos está no livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier e de autoria de Emmanuel. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perderam na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Possamos elevar o nosso pensamento, os nossos corações ao alto e dar glória a Deus nas alturas e dizer: Mestre Jesus, bom e amado amigo, aqui estamos mais uma vez nesta tarefa de estudos. Pedimos por todos nós em humanidade, encarnados e desencarnados. Pedimos que possamos ser orientados nos nossos estudos de hoje, que possamos, Senhor, receber a Tua paz e a Tua luz, e que esta paz e luz se façam presentes também em todos os lares do mundo. Que em Teu nome, em nome principalmente do nosso Pai Maior, possamos dar por iniciado o estudo desta noite. Graças a Deus. Bem, o estudo que nos foi indicado, ele faz parte das instruções dos Espíritos do capítulo. Então, a passagem evangélica e a análise de Kardec sobre a orientação dos Espíritos, ela já foi comentada por outros responsáveis do estudo da casa, desse capítulo, do item 1 até o item 10.
Mas, para entendimento desse trecho que nos coube, nós temos que ir ao contexto do capítulo. E o contexto vai lá na parte evangélica. Começa lá na parte evangélica. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bom, nós temos que entender que cada bem-aventurança ela consiste de duas partes. Uma condição e um resultado. Exemplo, uma condição. Bem-aventurados os mansos. Qual o resultado? Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Qual é o resultado disso? Porque serão consolados. Certo? A bem-aventurança sobre a qual vai nos caber falar, ela faz parte de um grupo, né, desse grupo delas, incluídas pelo codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5 até o capítulo 10. As escolhidas por Kardec são bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração e bem-aventurados os brandos e pacíficos. No Espiritismo, nós podemos escolher um trecho ou uma frase de uma obra do Pentateuco, de uma obra subsidiária, e desenvolver um estudo ou simplesmente meditar, analisar aquela passagem. Aquela passagem sobre esse trecho que a gente leu. Né? Porém, no nosso caso, para um entendimento mais aprofundado e, consequentemente, um aproveitamento doutrinário, a contextualização ela vai nos trazer um benefício muito grande. Analisando o sequenciamento dos capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, que contém as bem-aventuranças, essas que a gente, no capítulo que a gente mencionou, os capítulos que nós mencionamos, nós vamos notar que, para que nós pudéssemos entendê-las, existiu a preocupação do codificador, antes de listá-las, de nos trazer 4 capítulos que contêm os princípios básicos da doutrina espírita. São eles: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós temos aí do capítulo 1 até o capítulo 4. Ok? E, apenas lembrando quais os princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos encontrar nesses 4 itens falados, nesses 4 capítulos do Evangelho, nós temos o quê? Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a pluralidade das existências. Quarto, a pluralidade dos mundos habitados. E quinto, a comunicabilidade dos espíritos. Então, se nós formos a esses 4 citados, nós vamos ter esses princípios básicos todos incluídos nele. Ok? É só dar uma olhada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 ao capítulo 4. Ok? Muito bem. Aí, Kardec, em seguida, ele começa colocando as bem-aventuranças. Ok? Aí vai nos chamar a atenção o quê? Que entre os capítulos onde é falado das bem-aventuranças, ou seja, do capítulo 5 até o capítulo 10, Kardec vai inserir como o capítulo 6, o título O Cristo Consolador. Para quê? Para que a gente possa ter o entendimento, esse entendimento das bem-aventuranças, à luz do Espiritismo. Sim. Porque o capítulo que trata de explicar
quem é o Consolador prometido por Jesus, justificando esse Consolador como a terceira revelação, ou seja, aquilo que Moisés e Jesus não poderiam nos trazer face ao nosso grau de evolução intelecto-moral, aquele que a gente estava à época em que Jesus e que Moisés vieram e estiveram conosco aqui na Terra, isso Kardec vai fazer com que a gente entenda esse Cristo Consolador, esse Consolador prometido. Então, a fim de entender o que os Espíritos nos alertam nas instruções de como nós vamos ser dignos do reino dos céus, é preciso entender, primeiro, o que é pobre de espírito. Então, Kardec usou a metodologia correta aqui para que nós pudéssemos entender efetivamente a obra. Ok? Bem, então a gente precisa, como eu falei, a gente precisa entender o que é pobre de espírito. O mundo, ele se refere a pobre de espírito como aquelas pessoas não inteligentes, né? Ou então, de uma maneira mais sarcástica e zombeteira, faz algo ou diz que não é visto com positividade na sociedade. Por exemplo, esse fulano é um pobre de espírito. Então, se há alguma discussão, alguma coisa assim, o que se fala? Deixa para lá, não vale a pena brigar, ele é um pobre de espírito. A sociedade coloca pobre de espírito como se pobre de espírito se tratasse de alguém que não é digno. E não é isso que Jesus quis dizer. Jesus, ele vai usar esse termo para designar os humildes. Já no conceito do nosso mundo, ainda de prova e expiação, ainda com a valorização da posse dos bens materiais, ainda com o poder efêmero nas mãos, ainda com uma procura da beleza física perfeita, ainda com a exaltação das habilidades esportivas e artísticas. Imperfeito, portanto, né? O nosso mundo e a gente que vive nele. Né? Os homens de saber e de espírito, eles são aclamados ou se proclamam por essas qualidades. Olha só o orgulho aí aflorando. Né? Jesus, nessa lição, ele nos indica que o necessário para a entrada no reino dos céus é a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Olha, veja que ele não cita que se trata de pobre ou rico, como a gente, né, como está lá no item, né, no item que a gente está estudando, o item 11. Né? Que esse item 11, quem assina é o espírito Lacordaire. Então, se a gente for analisar a comunicação desse espírito, né, do espírito Lacordaire, no item 11, nós vamos ver o quê? Primeiro, o espírito Lacordaire, o espírito comunicante, ele exemplifica ao se mostrar humilde, pedindo a Deus que lhe permita ser capaz de nos passar um ensinamento. Esse espírito ele foi escolhido por Kardec para falar de um assunto a ser incluído na obra, orientada pelos espíritos. Ou seja, o espírito tem capacidade de nos trazer uma lição, tanto que ele foi selecionado para ser incluído no livro. Mas, mesmo assim, o Lacordaire ele não pretende se mostrar superior, clamando ao mais alto para ser capaz de nos fazer entender a mensagem, como fazem todos os espíritos esclarecidos. Não é? Como ser caridoso sem ser humilde? Será que é possível ser caridoso sem ser humilde? É difícil, né?
Então, o que é a caridade? Na forma mais abrangente, o que nos ensina a doutrina? O que é ser o que é a caridade? É a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Como é que nós poderíamos exercer essas três coisas ensinadas sem um mínimo de humildade? Nós temos que entender que nós somos todos irmãos, que um deve amparar o outro. Nós temos que ser bons e caridosos uns com o outro. Mas ser bom com soberba é válido, é eficiente, é ser cristão? Não, com certeza não. Se temos no nosso conceito que alguém está errado para ver a indulgência com esse erro, nós devemos ser humildes. Né? Ser humilde quando formos declarar a nossa opinião, assim, ou então nos calar para não contender. Kardec também, os espíritos também colocam isso, não contender. Mas tem que ser. Mas se for colocar uma opinião, tem que ser de uma forma humilde. Da mesma forma que a gente, ao nos sentirmos ofendidos, é necessário todo um exercício de humildade para chegar ao perdão. Basta ler a obra, na obra, quando Kardec e os espíritos se referem ao perdão. Né? O Lacordaire também ele fala da igualdade que nós temos como seres humanos, ricos e pobres. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, e cada um segue o seu caminho utilizando o livre-arbítrio. Né? Nós vamos continuar sempre como criaturas, irmãos em humanidade. Cada um vai estar cumprindo a sua prova ou a sua expiação. Mas isso não vai nos diferenciar aos olhos do Pai. Cada um de nós vai estar numa escala. Mas o Pai não vai fazer diferença entre um filho e outro. Senão, onde estaria a efetiva justiça de Deus? Onde estaria a sua justiça magna? Não seria, né? Ele seria imparcial. Tá? O orgulhoso, né? O orgulhoso, ele crê ser superior ao seu irmão. Ele crê que pode simplesmente dar uma esmola, mas não dá um aperto de mão. O Lacordaire coloca isso. Né? Não pode dar um abraço, uma palavra amiga, um cumprimento, porque, não, está me rebaixando, eu vou passar pelo porteiro, eu não posso, ele que tem que me cumprimentar, não sou eu que tenho que cumprimentar ele. Eu vou entrar numa condução, né, quando não tenho que cumprimentar o motorista, o trocador, não é minha obrigação. Será que é assim? Ele com isso ele está colocando o orgulho, né, no caso o espírito, né, o Lacordaire, ele está colocando o orgulho como adversário da humildade. Os títulos e as riquezas não valem nada no mundo espiritual. Aquele soberbo, aquele que entra no carro, tem o seu motorista que né, no carro e nem dirige a palavra ao seu motorista. Né? Então, esses títulos que ostentam, né, de grandes magistrados, de grandes médicos, de grandes médiums, de grandes palestrantes, né? Não. Né? De grandes pastores, sacerdotes, ou todas as religiões também. Né? O que a gente vai levar da vida, né, o que a gente vai levar para a vida espiritual, são as ações que a gente pratica aqui.
o que de intelectual e de moral que a gente vai adicionando na nossa essência espiritual, é isso que vai contar. Se a gente levar o orgulho para o túmulo, nós vamos com certeza sofrer também na vida de liberto dos laços físicos. Do outro lado, a gente vê nas obras subsidiárias aí muitos exemplos desses. Nós vemos muito desses exemplos e do sofrimento desses espíritos na mesa mediúnica. A gente não pode se esquecer que a vida do espírito, de nós espíritos, ela é um ir e vir entre a Terra, né, entre o planeta, não importa qual planeta que a gente está, qual morada da casa do Pai a gente está, e a erraticidade. Ela é constante. O nosso futuro ele está sendo traçado com as ações do presente. Tanto que é real a possibilidade da troca de papéis nessas várias encarnações pelas quais nós passamos. Não é? O pobre de hoje ele pode ter sido o rico de ontem, que empregou mal os seus bens com a vaidade, com a usura, não dividiu. Né? O réu de hoje ele pode ter sido o magistrado ou o homem público de ontem, que empregou a lei com parcialidade ou para usufruir de benefícios próprios. O bonito, né, o belo de hoje pode ter sido feio de ontem, que humildemente ele suportou a sua prova física. Olha o outro lado também, né? O belo de hoje foi feio de ontem. Colocamos aí o inverso, né, dos dois exemplos anteriores, né? O homem de hoje pode ter sido a mulher de ontem, que ela sedutora, ela desrespeitou, né, o lar alheio, e vice-versa também, né? O homem, né, a mulher de hoje pode ter sido um homem que não soube respeitar a mulher de ontem. Né? Da mesma forma, como eu estou falando, né, em todos esses casos, o inverso é plausível. Também, como essas situações que a gente exemplificou aqui, e muitas outras. Né, podem ser, evidentemente, a gente não vai ser, a gente não vamos congelar numa assertiva, né? Pode ser também apenas provas solicitadas no aprendizado ininterrupto que a gente tem nessa nossa vida imortal. Né? Bem, evidentemente a gente tem que a gente coloca essa situação porque a morte a morte do corpo físico vai vir para todo mundo. Né? Vai vir para todo mundo. O espírito Lacordaire, ele também vai nos conclamar a ser generosos e caridosos sem ostentação. E isso que é humildade. O Haroldo Dutra Dias, ele nos diz o seguinte: a humildade é muito mal compreendida. Ele fala isso numa palestra dele. A humildade não é algo que a gente aparenta por fora. Ela não é material. Ele até dá um exemplo, né, que andar com roupas velhas, sem tomar banho, sem se pentear, essa pessoa ele classifica, claro, está certo, ele classifica como um desleixado, não é um humilde. É diferente. Né? Eu até tenho um exemplo. Eu tinha uma amiga, ela já desencarnou há muitos anos, e ela estava sempre bem arrumada, penteada, maquiada, não com soberba, não com exagero, pelo contrário, bem simples. Ela não era orgulhosa, e ela dizia: o meu rosto não me pertence, ele é dos outros. Né? Ela falava, eu sempre que estou com alguma outra pessoa, a minha obrigação é dar para ela a minha melhor aparência, o meu melhor sorriso.
Isso não é vaidade. Ela não queria parecer bonita. Ela só se preocupava com o bem-estar do outro. Porque, já pensou, né? Como o Haroldo diz, né? Não é, ali, lá, se fosse o contrário, não seria, não era desleixo. Né? Então, o Haroldo também nos diz que uma pessoa muito pobre, ela pode ser extremamente prepotente, ao passo que uma pessoa muito rica pode ser extremamente humilde. Então, a humildade não é por ser rico ou ser pobre. É do ser humano. É de como está o ser humano. Aquele que está numa situação difícil, ele não pode exigir, né, do outro, nem dispensar com soberba o socorro material. Né? Tem que haver humildade, entender a sua situação, aceitar de bom grado as ofertas que lhe vão fazer, né, aqueles que podem, com agradecimento. A gente vai cair no bem e do mal sofrer, né, em relação a coisas físicas, né, a coisas materiais. O mal sofrer, o bem sofrer em relação a sentimentos, em relação à saúde do corpo, tudo, mas estou falando aqui, especificando mais a parte realmente material. Né? Por outro lado, é dever daqueles que estão em melhores condições materiais auxiliar o próximo. Agora, de forma humilde e despretensiosa, sem se orgulhar disso, demonstrando a humildade nesse ato que ele está praticando. Né? Olha a nossa situação, né, na atual aqui, até pela qual nós estamos falando de uma forma virtual. Né? Quando nós estamos tendo a oportunidade de ajudar também, mesmo estando dentro de casa. Se a gente tem um pouquinho mais, se a gente pode colaborar, vamos colaborar. De uma forma humilde e despretensiosa. Isso é muito importante. No campo material, o Haroldo Dutra, ele vai nos alertar ainda nessa palestra que eu citei, que a humildade ela não é medíocre. Isso é o campo não material, como eu frisei. A humildade ela não é medíocre. Ser ignorante intelectual, perdão, a humildade não é medíocre, então não é ser humilde, né? Não é ser um ignorante intelectual. Aquela pessoa que a pessoa não tem instrução nenhuma, não sabe nada, bora lá na roça. Não. Isso não é ser também humilde. Né? Claro, tem as oportunidades, tem as suas necessidades de provas ou de expiação. Né? Mas não é porque uma pessoa no meio em geral aqui, tá? Não é aquele lá da roça, não é isso. No nosso meio aqui, não é porque uma pessoa é iletrada que ela se torna humilde. A sua atitude e o sentimento interior é que vão classificar essa pessoa. Humilde, diz o Haroldo, humilde é aquele que sabe o que não é, o que não tem. Tá? O contrário é o orgulhoso. Humilde é ser o que você é, nem menos nem mais. Se você não tem capacidade de fazer algo e insiste em fazer, você não está sendo humilde. Você precisa antes aprender para se melhorar e ser capaz de fazer algo. Você vai procurar um negócio novo, uma atividade nova. Você tem que saber fazer aquilo para fazer bem. Não é? Senão você está sendo
Eu sei fazer tudo. Porque, vamos ver o exemplo clássico do André Luiz, quando ele chega no nosso lar. Ele achava que estava pronto para ser médico no plano espiritual. Tá? No plano fora da Terra. Mas ele não estava. Ele precisou aprender e se melhorar para poder atuar de uma forma mais eficaz. Os espíritos evoluídos, eles sempre falam, quando são citados ou elogiados, o quê? Eu sou uma pulga. É o exemplo do Chico, né? Eu preciso me melhorar muito, me instruir, me elevar. Nas obras complementares, nós também vemos os mentores que se colocam sempre na posição de irmãos em Cristo. Quando alguém chega para ele e fala, meu anjo, não, eu não sou, eu sou apenas um irmão em Cristo. Olha a humildade que ele se coloca aí. E ele sabe, ele tem conhecimento. Né? Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele classifica assim, o orgulhoso é aquele que menos se conhece. O orgulhoso, ele nunca está tranquilo, porque ele quer sempre ser o melhor. Ele tem necessidade de sempre saber de tudo, ele não aceita que ele tem limites, que não é conhecedor de todas as coisas, mesmo fora da sua área de conhecimento. Ele trabalha numa determinada coisa, mas quer dar pitaco, né? Na área dos outros. Ele pode até conhecer, mas ele realmente tem que saber. Mas ele acha que sabe tudo. Não é assim. O humilde já é diferente. O humilde é uma pessoa feliz. O orgulhoso é infeliz, porque ele não sabe viver com o que tem e não se contenta com o que é. Ele quer ser sempre mais. E Deus nos enviou o maior exemplo de humildade. Nós, por orgulho e soberba, o que nós fizemos? Nós o crucificamos. Vamos aproveitar essa nova chance que o Pai nos dá, enviando o Consolador prometido. Vamos aproveitar tudo aquilo que Kardec nos traz nas suas obras, na compilação que ele fez da instrução dos espíritos. Vamos aproveitar tudo que tem de moral, de científico, de filosófico nessas obras. Vamos aproveitar os ensinamentos do Cristo nessas obras. Por isso que ele nos colocou a seguinte frase que a gente sempre repete nos nossos ensinos: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E assim, Mestre de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de mais este estudo e que possamos, Senhor, pedir que a tua luz e a tua paz se faça presente sempre entre nós, entre os nossos irmãos que se encontram adoentados, os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos, enfim, Senhor, em todos os lugares desta terra. Que a tua paz e a tua luz se faça presente sempre conosco. Graças a Deus.